Amado Pai querido, entramos na sua presença nesse momento e queremos agradecer, meu Deus, primeiramente pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas alegrias. Agradecer pelas oportunidades, meu Deus. Agradecer, meu Pai, por estar finalizando, meu Deus, a primeira semana dos meus projetos de conquista para 2021. Muito obrigado. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado o Teu Espírito Santo de nossas vidas. Nos perdoa, Pai amado. Meu Deus, eu abençoo, eu quero consagrar a vida de cada um, meu Deus. Meu Pai, a cada documento, meu Deus, a cada projeto, a cada contrato, a cada um, meu Deus, que está, meu Deus, presencialmente e estão, meu Pai, pelas transmissões, pelas redes sociais, em outra cidade, estado, país, meu Deus, orando, confiando, determinando, confiando na Tua palavra, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, diz na Tua palavra que o Senhor é fiel para cumprir. As decisões que precisamos tomar, meu Deus, é as decisões, meu Deus, que vão trazer resultados para a nossa vida. É ter essa habilidade, meu Deus, de chegar a uma conclusão e resolver, meu Deus, um problema sem definição, meu Deus. Meu Pai, com coragem, firmeza, verdadeiramente, meu Deus, entendendo os projetos, tudo aquilo que o Senhor quer, meu Pai, tem guardado para nós. Eu peço, meu Deus, que no dia de hoje, todo bloqueio, todo cansaço, toda dúvida, todo medo, meu Deus, todo questionamento, todo espírito, meu Pai, de rebelião que veio, meu Deus, que acarretou, meu Deus, uma carga, bloqueando o entendimento, bloqueando a absorção, bloqueando, meu Deus, o relacionamento com o Senhor, nós queremos quebrar, nós queremos anular e cancelar, meu Deus. Eu determino a paz, eu determino o alívio, eu determino a coragem, meu Deus, eu determino um espírito renovado na vida dela. Meu Pai, que hoje, meu Deus, no dia de hoje, o Senhor permita, meu Deus, verdadeiramente iniciar um novo ciclo na nossa vida, meu Deus. Um ciclo, meu Pai, de entendimento, um ciclo de relacionamento, um ciclo, meu Pai, que saímos, meu Deus, da criatura e viramos, meu Pai, filho, nos tornamos filhos pela obediência, meu Deus. Meu Pai, nós queremos, meu Deus, mais do Senhor, e só o Senhor, meu Pai, pode dar, meu Deus. É o Senhor que devemos, meu Pai, cada vez mais honrar, é a Sua palavra que devemos confiar, meu Deus. E peço que o Senhor venha guiar, que o Senhor venha conduzir e direcionar, meu Deus, essa reunião, meu Deus. Que não seja nós, meu Deus, mas sim o Espírito Santo guiando a nossa vida, no entendimento, nas palavras, meu Deus, em cada oração, em cada absorção, em cada entendimento e posteriormente em cada prática na nossa vida, meu Deus. Muito obrigado, eu agradeço, meu Deus, e peço, meu Deus, que no dia de hoje o Senhor conduza mediante a Sua vontade e não a nossa. Muito obrigado, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém. Eu falei ainda no culto das 3 da manhã, e sinto que o Espírito Santo quer porque muitos ainda não ouviram ou não entenderam, que precisamos ser guiados cada vez mais pelo Espírito, e buscar esse discernimento, o discernimento das coisas espirituais, que tudo que é espiritual é essencial para mim e para a nossa sobrevivência. Eu tenho uma Bíblia na mão e quando eu recebo o Senhor como meu Salvador, agora eu posso andar com Ele, agora eu posso ter a liberdade, o livre, agora eu não sou mais escravo do que o mundo determina para a minha vida. A partir do momento que eu tenho a Bíblia, eu tenho a verdade. A partir do momento que eu tenho a palavra, eu tenho todo esse rompimento, essa abertura mental, esse quebra de julgo, esse quebra de correntes. Se você vira e fala assim para mim, eu não sei o que fazer em uma determinada situação. Eu tenho uma Bíblia e eu tenho uma voz que está dentro de mim sempre, a todos os momentos, que é a voz do Espírito Santo. Então, se eu tenho a voz do Espírito Santo e tenho uma palavra que pode me determinar, me direcionar, me encaminhar, então eu tenho tudo.
O problema é que muitos extinguiram a voz do Espírito. Muitos já ouviram a voz, muitos já foram guiados pelo Espírito Santo, mas hoje são guiados o quê? Por notícias, pelo medo, por problemas. Guiados por parentes, guiados por situações. E o problema é que muitos ignoram essa voz e muitas vezes cede para o que a sua mente pensa. Mas se minha mente não está totalmente lapidada, convertida na palavra, a minha mente vai dominar o meu espírito e vai dominar minhas atitudes. E temos que lembrar que muitas vezes nossa mente nos leva para longe das coisas de Deus. Por isso que precisamos pedir constantemente em oração para ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu não me sinto confortável com algumas situações. E eu ainda falei que a bispa teve um culto que ainda ela estava dizendo que quando ela não se sentia confortável com algumas coisas, mesmo assim ela fazia por determinadas ocasiões, por determinadas situações. Mas quando ela buscou isso no Espírito, o que Deus tinha falado e direciona, né, o que a palavra diz, Deus mostrou que as coisas de Deus traz paz, as coisas de Deus traz conforto, e elas vêm, a palavra vem, a situação vem, e quando eu tomo decisão em Deus, as coisas vão vestindo como uma camiseta, como uma calça, como um sapato. Mas não é aquela coisa desconfortável. Quem já andou aqui com um sapato apertado? Como eu já falei aqui, eu calço um pezinho pequenininho, pé de bailarino, 45. Então você sabe como é fácil achar certas numerações. E para eu ter um sapato confortável, eu tenho que pegar sempre um número a mais. Então eu visto 44, mas tem que pegar 45, é a mesma coisa com as coisas de Deus. Você não anda com algum tipo de ajuste apertado, alguma situação que incomoda, porque você não pode estar sabendo da palavra, sabendo da verdade, está no erro e não ser incomodado. Você se sente inconformado, você se sente desconfortável com uma situação. O Espírito não deixa nós caminharmos em certas direções, sabendo que isso não é a direção que Deus determinou para nós. Às vezes você olha, mas tal pessoa, bispo, está fazendo dessa forma, mas você não sabe o que Deus determinou na vida dele. Mas bispo, eu já vi situações aconteceram, mas você não sabe o que essa pessoa passou, o que ela fez, o que ela entregou, o que ela obedeceu há tantos anos que ela está pedindo. Então, às vezes, a gente quer se comparar, mas a única forma de nós conhecermos o coração é Deus. Deus é o único que conhece, Deus é o único que sabe as verdades, os ocultos, aquilo que a gente esconde, muitas coisas que têm poder ainda sobre nós. Às vezes você se pergunta, tal situação eu não consigo resolver, tal situação eu não consigo tomar decisão sobre ela. A Bíblia diz que, em Joel 3,14, multidões no vale das decisões, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. E o que é decisão? Decisão é habilidade para chegar a uma conclusão, a resolver algum problema, sem indefinição e sem indecisão. Coragem, firmeza, definição, escolha. Quando a palavra de Deus encontra o nosso coração, ela tem que trazer mudança. Porque quando lemos, lembramos que a palavra, que a voz, eu tenho as virtudes da palavra e eu tenho as virtudes do falar do Espírito Santo. Então,
Muitos eles ouvem pregadores, muitas vezes você ouve alguma notícia, você lê algum livro e você começa a se direcionar por aquela situação. E um livro tão poderoso como a palavra do Senhor, que está disponível a todos nós, muitas vezes a gente não pega, a gente não tem o quê? Aquela determinação, aquela imersão na palavra do Senhor. Por quê? Porque isso aqui é o livro que te traz verdade. É o livro que você precisa cada vez mais conhecer. E quando tomamos decisões, muitas vezes deixamos pessoas tristes, chateadas, incomodadas, porque a partir das decisões que tomamos, entendemos que o diabo usa de pessoas. E quando ele usa de pessoas, pessoas nos pressionam a fazer coisas que muitas vezes está fora da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que se eu perguntar para muitos aqui, vão me contar várias histórias de decisões que você tomou, sendo contrário à voz do Espírito Santo. Mas temos que lembrar que muitas vezes, quando as pessoas querem que façamos algo, elas não estão pensando inteiramente em nós. Muito pelo contrário, elas estão pensando nelas, 100% nelas. E nós precisamos pensar na nossa relação com Deus. Se eu não tenho paz, eu não vou tomar essa decisão. Se eu não tenho a confiança e a validação de Deus, eu não continuo nesse caminho. Esse caminho está fora da palavra. Por que eu estou continuando andando em pedras, se eu posso andar num caminho liso? Por que eu preciso passar por situações, por brigas, por confrontos na família, sabendo que Deus é um Deus que traz paz? É um Deus que dá certeza. Mas, bispo, eu passo ainda situações em casa, mas a gente sabe que tudo é um processo. A gente sabe que, por muito tempo, você foi cego. Agora que você pode ver, você tem que entender que por muito tempo você foi cego e por muito tempo outras pessoas também estão cegas. Mas se você entende que cada um tem um tempo determinado para adquirir a visão, Paulo, ele por muito tempo foi um caçador de cristão. Por muito tempo, ele foi um assassino. Uma pessoa que buscava somente o seu benefício próprio. Mas quando ele teve encontro, ele entendeu a partir do momento que ele ficou cego, porque aquilo mostra muita coisa para nós, porque você pode conhecer a palavra, mesmo assim sendo cego. E por 3 dias ficou cego. E depois as coisas começaram a cair, a visão de Paulo foi restabelecida por camadas, escamas que foi caindo. A palavra diz que as escamas iam caindo da vista dele, da visão, porque aquelas escamas que muitas vezes a gente o quê? Paulo foi 3 dias, mas quantas pessoas estão há anos com essas escamas? Quantas pessoas estão há anos escravizadas do mesmo ponto? Não entende o que Deus está falando, continua desobedecendo e depois questiona a igreja, questiona pastor, questiona a direção, questiona a oração, questiona propósito, vai questionando tudo. Por quê? Porque ao invés de entregar uma situação específica, eu continuo mentindo, continuo traindo, continuo bebendo, continuo fumando, continuo enganando, continuo agindo com imoralidade. Mas eu não quero mexer nisso. Então, eu vou deixando essa coisinha, essa indecisão de lado, e vou colocando muito mais força naquilo que Deus permitiu nós termos. Então, você quer o quê? Uma casa, um carro, uma saúde, você quer uma vida estabelecida, coloca muita força em um determinado lugar, mas ainda está deixando o cordeirinho não desmamado ainda. Aquela situação mal resolvida. E quando você não resolve as coisas do passado, em algum momento da tua vida ela vai voltar e bater de frente com você. Mas não é de uma forma que você pensa. Ela vem o quê? Para travar a nossa vida. Por isso que quando você tem oportunidade, é na hora.
Toma as decisões na hora, resolva na hora, porque tudo trava a sua vida. Deus é um Deus fluido, que Ele quer cada vez mais que você seja conduzido pelo Espírito, seja guiado por Deus. E muitas vezes não é dessa maneira que você está achando que vai ser. Às vezes você acha que Deus vai abrir aquela porta, mas Deus está falando, a vitória vai chegar pela janela. Às vezes você está orando por certo cliente, mas ao invés desse cliente, Deus manda 3 clientes que cobre tudo que esse cliente ia mandar. Mas às vezes eu estou tão focado que eu quero aquilo, e Deus falou, mas não é isso que eu quero para você. Muda a direção, muda o foco, que quando você muda o foco, você muda o resultado. Aonde você foca, expande. E a Bíblia fala muito sobre sermos guiados. É impressionante que vemos tantos ainda sendo guiados por pressões, pela mente, e não sendo guiado pelo Espírito. Pessoas sendo guiadas pelas emoções, tendo aquela desgraça chamada orgulho espiritual. Repita comigo, orgulho espiritual. E muitas pessoas pegam esse orgulho e sempre têm as suas respostas na ponta da língua. Você vai falar com ela, fala, não, mas eu já sei disso. Você vai direcionar ela, não, mas eu não preciso que você me fale o que eu devo fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso que alguém aponte o dedo. Eu acabei um culto na semana passada, desci, a pessoa veio falar comigo, tal, ia conversando, tal, e eu falei, olha, por isso você tem que mudar nisso, por isso você tem que fazer, mas eu não preciso que alguém aponte o dedo para mim. Eu falei assim, por isso que sua vida não muda. Falou para mim, eu não preciso que alguém aponte, mas por isso, o orgulho espiritual. A palavra diz aqui em Provérbios 12, capítulo 1, que o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. A gente sempre tem que colocar e entender que a gente não sabe de tudo. E tudo que a gente sabe, a gente tem que continuar questionando. O que eu devo melhorar nisso? Às vezes a gente acha que chegou no auge do relacionamento com Deus, e ainda Deus está falando, você nem iniciou. Às vezes você acha que você já está olhando para a face, mas ainda você está olhando para a sombra de Deus. E Deus está falando, tenha mentalidade no alto. Olhe para o alto. Ontem ainda, a gente estava fazendo um treinamento com os leões, com os evangelistas, e uma amiga minha estava lá falando com eles, e deu uma palestra para eles, e ela estava falando da visão de água. A visão de águia é uma visão tridimensional. Uma visão que o quê? Quando ela observou o foco, mas ainda ela consegue olhar. É o único animal, acredito que consegue olhar para cima, para o meio e para baixo. A visão do quê? Você sempre tem que entender que a gente está focado em algo, mas não pode esquecer de outras coisas. Nós temos uma visão que é dada pelo Espírito Santo. Porque aquilo que os nossos olhos não vê, o Espírito vê. E se você somente ser guiado pela sua visão, você se torna cego. Por quê? Porque os nossos olhos direcionam exclusivamente o que o nosso coração sente. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ele sofre de uma doença que não tem cura. Por isso que temos que confiar e tomar decisões pelo que sabemos. Entender que precisamos também exclusivamente do favor de Deus. A Bíblia diz aqui no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 12, pois tu, Senhor, abençoa o justo. O teu favor o protege como um escudo. Deus abençoa o justo e o favor de Deus nos protege. Você sabe o que é um escudo? O escudo é um objeto para proteção. Isso faz nós entendermos que Deus, Ele nos dá o favor em momentos difíceis. Então, eu estou vivendo um momento difícil e eu tenho que tomar uma decisão. Mas, se eu não tomo uma decisão entendendo que eu já tenho esse favor para tomar,
você se torna uma pessoa com falta de decisão, e Deus não trabalha no meio termo. A Bíblia diz que só existe o quente e o frio, o morno Deus vomita. Repita comigo: eu tenho favor na tempestade. Muitos, em função dos problemas, não enxergam as mãos de Deus. O favor de Deus não impede a tempestade, mas nos tira dela. O favor de Deus não impede que você vive certas situações, certos problemas, mas Ele te dá capacidade para passar por todos eles. O mar vermelho foi aberto, mas foi aberto para o povo de Deus. O povo de Deus tinha favor para passar pelo mar vermelho, mas o inimigo não. Deus não impediu Daniel de cair na cova dos leões. Mas Daniel teve favor para sair de lá sem nenhum tipo de arranhão. Tem muitas pessoas que tomam decisões na vida em função dos problemas. Problemas financeiros, na família, no casamento, na saúde, com um pai, por mãe, por várias situações, por pessoas que estão te pressionando. E ela não confia que nós, cada vez mais, temos que ser guiados por esse Espírito. Porque as decisões não podem ser tomadas na base da emoção. Porque se você toma na base da pressão, você vai viver sempre na pressão. Mas se você toma na base da confiança, você sempre vai viver na confiança. E aonde você encontra muitas pessoas com a vida arruinada, a vida destruída, com a vida bagunçada, pois não confiam em Deus. E na Bíblia diz em Isaías 10, 27, na Almeida Corrigida: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Sempre falamos aqui que a unção quebra o jugo. A unção compensa. Temos a unção e o poder, e isso nos traz o quê? Uma fluidez na nossa vida. Quando você está em Cristo, você é dirigido, você é conduzido, você é encaminhado por Ele. E se você tem o favor de Deus, você tem a graça, você tem a bênção do Senhor, que faz com que pessoas transformem a sua vida travada numa vida fluida. Uma vida amarrada numa vida totalmente que entrega a direção de Deus. Você já viu aquelas pessoas que ela não parece que passa por problema, né? Como eu já ouvi uma frase que uma pessoa já falou: nossa, você não anda, você desfila, né? Isso tem muito dessa frase que o pessoal fala. Mas a gente vê que tem pessoas realmente que desfilam pela vida, que desfilam por problemas, que você vê, ela sempre está do mesmo jeito, ela não muda nada. Doença vem, ela está igual. Dívida vem, ela está igual. Problema no casamento, situação, ela está do mesmo jeito. Por quê? Porque a confiança dela está em Deus, e se a confiança está em Deus, automaticamente a paz te traz essa paz de espírito. Você é guiado, nada te tira a paz, nada te rouba o sono, nada te rouba os seus momentos com a sua família. Não te perde apetite. Quantas pessoas falam assim: esse problema me tirou o apetite. Por que o teu problema tirou o apetite? Mas a palavra de Deus não te dá confiança. O diabo, ele quer o quê? Trabalhar com nós, na nossa vida, e trazer uma vida disfuncional. Uma vida que por problemas eu paro de comer, por problemas eu paro de ir na igreja, por problemas eu tomo medicamento, por problemas eu vou e faço uma dívida, por problemas eu corro dali, corro para cá, como do outro lado. Por quê? Porque o diabo não gosta de uma vida totalmente alinhada, ele precisa da disfuncionabilidade. E Deus não é um Deus disfuncional, Deus é um Deus funcional. É um Deus que te mostra cada dia mais que você tem favor, você tem a graça para passar.
A unção é algo tão poderoso que faz com que tudo seja quebrado, as correntes sejam arrebentadas. Por exemplo, quando Deus fala, fica em algum lugar, fica num relacionamento, fica num emprego, fica numa certa situação, você tem favor para isso. Se Deus está falando, vá, encare uma situação, abrace um novo negócio, faça, entre num novo relacionamento, Deus vai te dar o favor para entrar nesse novo relacionamento. O ímpio e o justo entram em uma situação. O ímpio e o justo entram numa, vamos dizer, numa dívida. Entra numa situação de desemprego. O ímpio desespera, o ímpio perde a paz, o ímpio corre para todos os lados, o ímpio entra em depressão, o ímpio muda de casa, o ímpio muda de cidade, o ímpio muda de país. Você pega o favor na vida do justo. O justo não aceita qualquer coisa, o justo não vai aceitar qualquer emprego. O justo, ele arruma um emprego melhor. O justo, muitas vezes, ele sai ganhando mais, mas a favor é tão grande na vida dele, porque o justo que é justo é um justo que dizima, que oferta. E o que acontece? Mesmo ganhando menos, rende mais. Então o ímpio pode até ganhar mais, mas o justo o quê? Com o valor que ele tem, rende muito mais na vida dele. Porque o justo não é roubado. O justo sai sorrindo, dando testemunho e ainda acaba ganhando almas para Jesus. O ímpio entra em uma doença. O ímpio, ele sai com sequelas, o ímpio morre. O ímpio, ele entra em vícios com medicamentos. O ímpio entra em vícios ou situações com terapia. Não consegue vencer. Pode vencer a doença, mas o emocional dele agora está debilitado. Depois do emocional dele, depois ao casamento. É uma coisa ligando a outra. Tudo vai subjugando outras áreas da vida dele. O justo entra numa doença. O justo entra confiante e sorrindo. Ele já sabe que é a vitória dele. O justo, ele não aceita certas situações, ele não aceita certos problemas, ele não aceita certas limitações, ele não aceita certos medicamentos, não aceita bengala, ele não aceita certas coisas, não. O justo, ele sabe que da mesma forma que Deus criou ele perfeito, ele vai sair perfeito de qualquer situação. Você entra numa tempestade, mas não quer dizer que você vai ser molhado por ela. O ímpio, ele traz o quê? O desespero, o justo traz a confiança. O crente é guiado pelo Espírito. Mas a diferença entre os dois é que na casa do justo tem favor. Na casa do justo tem unção. Que é a unção que quebra o jugo, que tira o peso. Na casa do ímpio não tem. E dessa maneira que a gente tem que entender. O crente é guiado pelo Espírito e não toma decisões na pressão. Mas pelo Espírito, porque sabe que tem favor em qualquer lugar, na tempestade e tem favor na fornalha. Em Daniel 3,16 diz, no livro de Daniel 3,16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Pode voltar, olha a confiança. A pessoa vai te colocar dentro da fornalha, que aqueles que chegam perto dela já morrem. Eu não preciso responder nada, porque você não é o meu Deus. Eu não levantei altares para você. Eu confio que o meu Deus vai me tirar de qualquer situação. Eles tinham essa confiança. Pode deixar a passagem. Eles tinham essa confiança. 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei, porque Ele sabia que Ele tinha favor, eles tinham graça. Deus é quem prestamos culto. E para quem você está prestando culto?
Às vezes, involuntariamente, indiretamente, a gente levanta altares. Às vezes a gente ama tantos filhos, que quando vê os filhos, nós levantamos altares para eles, e é eles que está direcionando a minha vida. Às vezes levantamos altares pela vida financeira, o dinheiro que determina tudo. Aí levantamos altares pelo cônjuge, pelo marido, pela esposa. Porque a gente tem que entender algo muito simples, que se o cônjuge, se o marido, se a esposa, se o filho, está te pressionando a tomar uma decisão fora da palavra do Senhor, você fica com quem? Com essas pessoas que você ama? Ou a Deus, quem você deve prestar culto, amar e adorar? Qual está na posição? Porque nesse momento que você sabe e que você começa a entender que nessa situação você entende se Deus está em primeiro lugar ou se Deus está em segundo. Na hora você abre e descobre que realmente você precisa mais de Deus, que Deus não vai entender, que Deus não aceita ser colocado em segundo e em terceiro lugar, que Deus não divide o seu altar com ninguém, que Deus não te aceita 99%, que Deus não te aceita entregando as sobras, que Deus ele só aceita quando você dá e dá com alegria, dá sua vida, dá seu entendimento, dá sua obediência, dá seu sacrifício, tudo com alegria, porque é com alegria que Deus ele nos permite viver pela graça e pelo favor. E dessa mesma maneira, você ter a confiança de falar na cara de um rei que vai te jogar na fornalha, é ele que a gente presta culto. E se formos atirados lá, Deus é quem prestamos culto, vai nos livrar. E Ele nos livrará das tuas mãos. Além do fogo, Ele vai livrar da tua mão. Você acha que vai ficar dessa forma? Você acha que vai ficar assim? Às vezes a gente acha que o rei, que alguma situação que está nos ameaçando, que vai ficar por isso mesmo. Até Daniel, Dário amava Daniel. Era o homem mais poderoso da face da terra. Mas mesmo sendo o homem mais poderoso na face da terra, não podia ser quebrado o decreto dos medos dos persas. Ele foi jogado na cova. Mesmo sendo o homem mais poderoso, mesmo te amando, sendo teu amigo, não vai conseguir te livrar. Porque se Deus quer que você entre na cova, você vai entrar. Se Deus quer que você passe pela tempestade, você vai passar. Que Deus quer que você enfrente os Golias da tua vida, você vai enfrentar. A questão é que sempre é para a glória dEle. Você acha que Deus vai te livrar de uma situação, mas a glória dEle é maior. Porque outros poderiam te livrar dessa situação. Mas Deus quer te livrar dentro da situação. Deus podia ter livrado esses meninos da fornalha, mas livrou na fornalha. É muito diferente. Quando você troca o D pelo N, o dá pelo na, muda tudo. A glória dele explode. 18. Mas se ele, essa é a confiança do justo, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoradores, porque mesmo se eu morrer naquela fornalha, eu sei que quando eu morro eu vivo. Que não é pela vida que eu estou protegendo, porque aquele que protege a sua vida é porque já está morto. Porque a gente sempre tem que entender essa matemática. A nossa vida é na eternidade com Cristo. Isso aqui, que muitas vezes você está perdendo tempo, está defendendo, está brigando, está se esquecendo de onde você foi tirado. Deus está falando, aqui não é tua vida, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Porque eles tinham um favor, e esse acontecimento nos ensina que não devemos nos intimidar com nenhuma situação. Esses meninos nos mostram que nenhuma situação pode nos trazer medo. Porque ontem, quando eu iniciei o culto da madrugada, às 3 da manhã, ainda eu perguntei, quem está com sono aqui? E alguns ficaram meio assim, eu levanto, não levanto, será que eu sou homem? Será que eu sou, que vai me achar fraco? Eu falei, pode levantar. Todo mundo está cansado, está com sono. A questão é que você pode estar cansado, você pode estar com fome, você pode estar com sono, você pode estar com medo, mas a questão é que não é você ter a situação, mas a situação ter você.
O medo não pode me direcionar às minhas decisões. A minha fome não pode me direcionar pelas minhas decisões. O sono não pode me roubar das minhas bênçãos. O medo não pode ter poder sobre mim, mas eu tenho que ter poder sobre o medo. A fome não pode ter poder sobre mim, mas eu tenho poder sobre a fome. Quem está conseguindo me entender aqui? Ter medo de nada é essa maneira que a gente tem que viver. É não ter medo de nada, porque se eu entrar na fornalha, Deus vai me livrar, e se não livrar, eu vou estar na glória. Acabou. O assunto encerrado. Não se toca mais nesse assunto. Porque mesmo se eu morrer, presta atenção, que não prestaremos culto a seus deuses. Nem na minha morte, nem a minha alma vai prestar culto a seus deuses, porque deuses não existe, só existe um. Só existe o Deus que formou e fez o céu e a terra. É dessa maneira que você tem que viver. Mas estou falando de pessoas que foram guiadas, ouviram Deus. E quantas pessoas pegam o seu trabalho, os seus relacionamentos, os seus filhos e transformam isso em uma fonte. Uma fonte o quê? Fonte de energia, fonte de motivação, fonte. É por causa deles que eu vou continuar. É por causa dessa fonte que eu tenho aqui que eu vou persistir para eu vencer, para eu conquistar, para eu ser vitorioso. E a palavra de Deus nos mostra completamente diferente. Deus que tem que ser sua fonte. Deus, presta muita atenção. Deus é a fonte de vida, de vitória, é a fonte da saída, do escape, da solução, é a fonte da cura, da prosperidade, é a fonte de toda a nossa existência. Porque se você foca em algo, se você foca num relacionamento, é por causa da minha esposa que todo dia eu acordo, é por causa da minha esposa que todo dia eu vou trabalhar, que eu faço academia, que eu vou sair com meus filhos. E se você acontece da sua esposa te trair, ou ela falecer, acabou. Você não tem mais fonte. A sua energia acaba, tudo é cessado. Porque as suas motivações e intenções foram erradas. Você pegou uma fonte que era esgotável e trocou por uma fonte inesgotável. A fonte de Deus não acaba. A água que flui, ela nunca termina. É sempre uma água que corre, uma água que vai nos alimentando, nos levantando. A fonte de Deus é que tem que nos guiar. Por isso que a gente tem que entender, a fonte da nossa vida tem que ser Deus. A fonte de Isaac, na fome, mesmo passando por todas as situações do mundo, era Deus. Ele até pensou, quando aconteceu uma situação, eu vou descer para o Egito, eu vou para o mundo, eu vou arrumar uma saída lá, mas Deus falou, vai ser aqui mesmo que você vai prosperar, nessa terra seca aqui mesmo. A fonte de Sadraque, Mesaque e Abednego era Deus, por isso que não foram queimados. A fonte de José era Deus. A fonte de Elias era Deus. A fonte de Eliseu era Deus. A fonte de Moisés era Deus. A fonte de Davi sempre foi Deus. E dessa forma que a gente tem que entender. A fonte que é inesgotável, é uma fonte que não acaba. Por isso que quando pessoas chegam na igreja, a gente percebe. Quantas vezes a gente vê pessoas chegando na igreja, não conseguindo ter capacidade para limpar sua casa, não tem capacidade para se arrumar, para tomar um banho. Já vi pessoas faltando até essa capacidade, não conseguindo ter talento nenhum, se sentiam inferior a tudo. Quando chega na presença e aceita o Senhor, muda tudo. Ela começa a ser inteligente, começa o quê? A coordenar a tua casa, a organizar, a restaurar o teu casamento, a ter vários talentos. Quantas pessoas que chegam aqui e descobrem talentos novos. E eu lembro aqui, várias pessoas, até o Anderson. Você chegou aqui, o Anderson aqui está aqui, ele sabe aonde ele tinha talento de ouvir o som, de direcionar. Deus foi dando os talentos para ele.
Ele começou o quê? A cada vez mais Deus entregar passos. Vem cá, dá um passo maior agora você vai assumir esse culto. Deus, Ele agiu a fé que eu vou ter capacidade para isso. Deu um passo de fé, assumiu o outro. E Deus foi capacitando o talento, os dons foram levantando, foram engrandecendo. Isso é de várias pessoas. Desde pessoas que acharam que nunca se encontrariam para ajudar na cozinha, pessoas que ajudavam nas questões das roupas, cortando os cabelos dos trabalhos sociais que nós realizamos, transformando a vida daqueles que achavam que acabou, que não tinha mais nada para ter. A dar uma esperança. Nós temos tantos talentos, é quando a gente entende que a unção que temos é a unção que tem que determinar a nossa vida, é o que tem que conduzir os nossos caminhos. Já temos isso e você tem que entender hoje, tomar decisão, eu tenho que ser guiado por Deus, porque eu já tenho favor para tudo, eu tenho graça para tudo, eu tenho unção para tudo, e por causa desses 3 itens, eu sou imbatível. Ninguém e nem nada pode me destruir. É isso que Deus Ele nos mostra todo dia. E esse propósito nos mostra algo muito grande. Que passamos por situações que parecia impossível. Fechamos os nossos templos. Aluguel era só Deus para pagar. Situações que parecia que ia vir nos consumir, a gente, ao invés de ser consumidos pela situação, nós consumimos o problema, aumentamos o número de pessoas, aumentamos o número de cultos, aumentamos o número de trabalhos sociais, entregamos a determinação do mundo ao contrário, entendemos que nós que temos o poder, e nada que está fora daqui vai direcionar a nossa vida. O que direciona a tua vida é a palavra do Senhor e é o Espírito Santo que fala no teu coração. Amém? Se coloca de pé, por gentileza. Vamos falar com Deus. Vamos alinhar o nosso relacionamento com Ele. Às vezes você tem situações nesse momento que te impede de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Tome decisões nesse momento, que a partir de hoje você não vai mais fazer isso. A partir de hoje eu não vou mais ser conduzido por isso. A partir de hoje eu não aceito mais esse problema conduzir as minhas decisões. A partir de hoje eu não aceito pessoas me pressionarem mais e automaticamente eu tomar decisões ao contrário do que Deus determina na minha vida. Fala com Deus nesse momento. Tenha essa oportunidade de colocar e alinhar o teu relacionamento com Ele. Peça perdão se for necessário. Alinha, mas não deixa essa oportunidade que Deus está te dando nessa tarde, dessa sexta-feira. Nem poder, mas é pelo Teu Santo Espírito, não por força, nem poder, mas é pelo Teu Espírito. Santo Espírito. Oh, meu Deus. Tu és o fogo, somos o templo. Somos o templo, Senhor. Tu és a voz, nós a canção. És nosso Deus, somos Teu povo. Tu és a luz que nos cativou. Maravilhoso é. Maravilhoso és. Maravilhoso és. Não por força, nem poder. Não é pela força nem pelo poder. É tudo pelo Espírito Santo. Não por força, nem poder, mas é pelo Teu Santo Espírito. Vem sobre nós.
Coloca a mão na sua cabeça nesse momento. E eu quero que você foca nesse problema, nessa situação, nesse demônio que está conduzindo, perturbando, destruindo a tua vida. Essa situação que você parece que não tem fim. Esse problema que está te levando à loucura. Está roubando a tua paz. Te trazendo tristeza, insônia, depressão, opressão. Eu quero que você foca nessa situação. Eu vou orar por você. E nós vamos repreender esse espírito. E se você sentir a necessidade de uma oração em posição de mãos, nesta oração você pode levantar sua mão que um obreiro estará orando por você. Em nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus agora. Espírito imundo, você que está agora na mente dele. Você que está na mente dela. Você agora que está direcionando, perturbando, oprimindo. Você agora que está roubando a paz. Você agora que está destruindo o casamento. Você que está destruindo o filho, você agora que vai perturbando, oprimindo, deprimindo, você agora que vai trazendo a escravidão mental, a escravidão emocional, você que vem destruindo o financeiro, a saúde, o casamento, você que vem destruindo todas as áreas da vida dela, eu quero ordenar agora, maldito, você que agora que está na casa dela, você que está debaixo da cama, em cima da cama, dentro dos armários, dos cômodos, você agora que está no emprego, no trabalho, na família, você agora que está dentro do carro, fora do carro, você que está bramando ao redor, ao derredor, você agora que vem perturbando, você que está roubando a paz dela, ela não consegue dormir, ela não consegue comer, ela não consegue andar, ela está cada vez mais se afundando nessa areia movediça, diabólica que você criou. Eu estou te ordenando agora, legiões, castas, demônios, da onde você estiver agora, você que entrou através de obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, você que entrou nesse momento, pela inveja, olho gordo, palavras malditas, orações contrárias, pega toda a sua desgraça, você que vai colocando bloqueios, ela não entende a palavra, ela não entende, ela não absorve, ela não coloca em prática, ela não consegue fazer mais nada, ela está morta espiritualmente, ela não consegue se livrar dos vícios, você que trouxe vícios da mentira, vícios da bebida, do cigarro, da imoralidade, da traição, você agora que entrou num bolau, você que começou a destruir todas as áreas da vida dela, pega toda a sua desgraça, toda a sua miséria, da casa dela, da vida dela, da família, do financeiro, do espiritual, do emocional, da saúde, em o nome do Senhor Jesus, tira a sua mão e diga: saia, saia e sai em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão na tua cabeça novamente e declara a bênção sobre a tua vida. Fala: meu Deus, eu declaro inteligência, capacidade, sabedoria. Eu declaro agora que a partir de hoje eu vou conseguir realizar essa situação. Eu vou conseguir me livrar disso. A partir de hoje eu sou livre. Eu não tenho mais vício nenhum. Eu sou livre. A partir de hoje eu vou ter uma noite bem dormida. Eu vou me alimentar melhor. Eu vou ser uma pessoa focada, inteligente, capacitada. Eu vou ter a coragem dada pelo Senhor. Eu vou cada vez mais ser usada e usado pelo teu poder, pelo teu espírito, aonde eu tocar as minhas mãos, ora pelas tuas mãos nesse momento, aonde você tocar as suas mãos, aonde você encostar, o que está travado vai ser destravado, o que está amarrado será desamarrado, aquilo que não andava vai começar a andar, aquilo que não prosperava vai prosperar, aquilo que era doença vai se tornar cura, aquilo que era morto vai se tornar em vida, aonde você encostar, o fogo do Espírito Santo vai queimar, mas não vai consumir, como foi na sarça, aquela, você vai cada vez mais entender que o poder do Senhor já está com você, aonde você pisar, declara que aonde você pisar, você vai deixar uma pisada do vencedor, a pegada do vitorioso, você vai marcar esse mundo, vai atormentar aqueles que estão totalmente perdidos, nós vamos estremecer essa terra, porque a partir de hoje, o Espírito Santo, seremos guiados, seremos direcionados, seremos
conduzidos, seremos levantados pela graça e pelo poder de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, pega teu propósito nesse momento, e com essas mãos que o Espírito Santo acaba de ungir, acaba de estar pegando fogo, você vai colocar sobre o teu propósito, e você vai determinar sobre ele. Tudo que está escrito vai se cumprir, tudo que foi escrito, até mesmo a lágrimas, a sangue, vai se cumprir. O que você colocou aqui vai se cumprir. Nada, nenhuma vírgula vai ser esquecida, porque vai ser pelo poder do Espírito. Vai ser pelo poder do Espírito. O que você escreveu na tua vida financeira vai ser restaurado. Você vai conquistar. O que você colocou na sua espiritual, no seu ministerial, você vai acontecer. Ele vai te dar capacidade para cada vez mais ter um relacionamento mais profundo com Ele. Ele vai te capacitar para você pregar a palavra, para você ter a palavra na ponta da língua. Você vai ser direcionado na saúde. Você não somente vai ser curado, vai ser liberto dos vícios, mas Deus vai te entregar os dons para você levar cura, a libertação para outras pessoas. Você sim será cada vez mais restaurado na sua família. Você que está buscando pela tua família que esteja na igreja, você já vai enxergar todos os filhos, os netos, as mães, os tios, todo mundo sentado ao seu lado. Pode colocar a mão na cadeira e você vai determinar, eles vão estar sentados do meu lado, todos vão estar aqui, ó. Todos vão estar aqui do meu lado, orando, com o seu propósito preenchido, não obrigado, mas feliz, completo, realizado. Vão estar aqui todo mundo junto, na mesma fé, no mesmo foco, entendendo que a palavra do Senhor está se cumprindo, e se a palavra dele foi lançada, ele não é homem que minta, e nem filho para o homem que se arrependa. Ele vai cumprir. Nós somos infiel, mas Deus é fiel, e a palavra dele não envelhece. É um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e ele disse que esse ano será que as bênçãos descansarão na minha cabeça, e ela já está começando a descansar. As bênçãos já estão sendo descansadas. Aquele que era um problema na minha vida no mundo, aquele juiz, aquele médico, aquele problema que está sendo meu empregador, meu patrão, essa situação, a partir de hoje está se incomodando. A partir de agora já está se totalmente fazendo uma reviravolta. Aqueles clientes que foram embora estão voltando. Aqueles clientes que não me buscam mais vão me ligar. Vou receber boas novas por e-mail, por telefonema, por mensagem. Irão bater na minha porta, irão me perseguir, porque as bênçãos do Senhor perseguem o justo, e nós somos o justo, e seremos perseguidos pelas bênçãos do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus nesse momento. Fala: Deus, muito obrigado. Obrigado, e cada palavra que saiu desse altar vai se cumprir na minha vida. Declara isso. Meu Deus, eu tomo posse, eu possuo essa palavra. Fala: meu Deus, eu estou encarnando nesse momento esse Espírito. Se esse Espírito não existia, Deus está te dando esse Espírito novo, porque a partir de hoje você vai viver, vai ser esse instrumento, aonde você passar, sem abrir tua boca, você vai levar rebanhos para o Senhor, você vai levar almas para o Senhor. O seu exemplo como homem, como mulher, como pai, como filho, como patrão, como empregado, como servo, vão atrair pessoas para o Senhor. Declara isso. Eu serei um evangelista até de boca fechada. As pessoas vão querer a minha vida, vão querer o meu Deus, porque o meu Deus é o único Deus que existe, e esse Deus que está entregando, acelerando e destravando situações na tua vida hoje. Muito obrigado, meu Deus. Eu consagro a vida de cada um. Eu determino, meu Pai, esses propósitos concretizados, materializados. Eu determino que toda situação que está sendo apresentada na internet, nas transmissões, fotos, documentos, alimentos, carteiras de trabalho, passaporte, diagnósticos médicos, processos judiciais, tudo, meu Pai, eu defino, meu Pai, eu determino definições
para essa sexta-feira. O final de semana não vai entrar, meu Pai, sem as portas sejam abertas, porque o Senhor, meu Pai, quando o Senhor quis, o Senhor, meu Pai, parou o tempo, e se for necessário que o Senhor pare esse tempo, que o Senhor pare essa sexta-feira para eu ser beneficiado. Meu Pai, a Bíblia diz que o relógio da casa voltou. O Senhor não somente para o tempo, mas o Senhor faz o tempo voltar, e se for necessário, tudo que eu perdi, meu Deus, eu quero de volta. Eu quero de volta, meu Deus, eu quero de volta, e não uma nem duas, eu quero 10 vezes mais, meu Deus. Eu consagro, eu abençoo e determino, meu Pai, que no dia de hoje o Senhor já, meu Pai, entregou testemunhos aqui, meu Deus. Testemunhos estão sendo levantados, testemunhos estão sendo, meu Pai, formados, criados, meu Deus, para a Tua glória, para o Teu nome ser mais uma vez engrandecido. Muito obrigado, meu Deus, eu agradeço, eu abençoo a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém.